Ezequiel capítulo 40. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. E, havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque, para tu mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa em redor e na mão do homem, uma cana de medir, de 6 côvados, de 1 côvado e 4 dedos cada um, e ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então, veio a porta que olhava para o caminho do oriente, e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo, e, entre as câmaras, havia 5 côvados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana, por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro, uma cana. Então, mediu outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, e o vestíbulo da porta, por dentro. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado, e 3 do outro. Uma mesma medida era das 3. Também os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta, 13 côvados. E o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado, o espaço da outra banda, e cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então, mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados e o átrio até a pilar em roda da porta. E, desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior, havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fechar e nos seus pilares, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um solhado que estava feito no átrio em redor, 30 câmaras havia naquele solhado. E o solhado da banda das portas era par do comprimento das portas, o solhado estava mais baixo. E mediu a largura da dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados da banda do oriente e do norte. E, quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 da outra, e os seus pilares, e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo, de 50 côvados era o seu comprimento, e a largura, de 25 côvados. E as suas janelas, e os seus vestíbulos, e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. E estava a porta do átrio interior defronte da porta do norte e do oriente, e mediu de porta a porta, 100 côvados. Então, ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados, o comprimento, e a largura, 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinha palmeiras, uma de uma banda e outra da outra, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta, para o caminho do sul, 100 côvados. Então, me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, conforme estas medidas. E as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos eram conforme estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos, o comprimento era de 50 côvados, e a largura, de 25 côvados.
E havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados, e a largura, de 5 côvados. E os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois, me levou ao átrio interior, para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas. E também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos, conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, o comprimento, de 50 côvados, e a largura, de 25 côvados. E os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então, me levou à porta do norte e mediu conforme estas medidas. As suas camarinhas, e os seus pilares, e os seus vestíbulos, também tinham janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados, e a largura, de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. E a sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 mesas da outra, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e da outra banda, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de uma, e 4 mesas da outra banda, aos lados da porta, 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura, de 1 côvado e meio, e a altura, de 1 côvado, e sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E as suas bordas, de 4 dedos de comprimento, estavam fixadas por dentro em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio de dentro, que estava da banda da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava a banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor, dentre os filhos de Levi, para o servir. E mediu o átrio, o comprimento, de 100 côvados, e a largura, de 100 côvados, uma quadrada, e o altar estava diante do templo. Então, me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra, e a largura da porta, 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura, de 11 côvados, e era por degraus que se subia, e havia coluna junto aos pilares, uma de uma banda e outra da outra. Ezequiel capítulo 41. Então, me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda, e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada, 10 côvados, e os lados da entrada, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento, de 40 côvados, e a largura, de 20 côvados. E entrou dentro e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: esta é a santidade das santidades. E mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura das câmaras laterais, 4 côvados, por todo o redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33 por ordem e entravam na parede que tocava no templo pelas câmaras laterais em redor, para se susterem nelas, porque não travavam da parede do templo. E havia maior largura em volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto por todo o redor do templo. Por isso, o templo tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes.
A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam junto ao templo. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte, e outra entrada para o do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, à esquina do caminho do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício, de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo, do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício, e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. E a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas, e as galerias em redor dos três, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas até ao espaço em cima da porta, e até ao templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e um rosto de leãozinho, para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada, estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e, no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento, de 2 côvados, e tinha as suas esquinas, e o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas. E havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta, e 2 batentes para a outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras, de uma e de outra banda nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves.